Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Para fechar a nossa sequência aqui de aulas, a gente chega finalmente na arquitetura contemporânea no Brasil. Aqui a gente vai fazer um recorte mais ou menos dos anos 90 do século XX até a década de 2010, tá? Não chegamos até 2025 nessa aula, mas chega bem perto. Bom, a gente vai usar aqui dois autores principais, né? Que vai ser o Roberto Segre e a Ruth Wertzheim de novo. O Roberto Segre, ele vai mostrar o que acontece ali na última década do século XX, né? Ele vai falar que o Brasil, primeiro, ele tem um grande crescimento econômico lá nos anos 50, 70, milagre econômico. Na época, depois da redemocratização, plano Sarney, plano Cruzado, plano não sei o quê, plano Collor, crise econômica, o Brasil fica patinando economicamente. E como qualquer país que está patinando na economia, a gente vai ter um crescimento econômico baixo e a arquitetura, né, a construção civil, primeiro lugar que vai aparecer crise ou desenvolvimento é o setor da construção. E a arquitetura vai passar a jogar na defensiva, ou seja, a gente vai parar de ter aqueles grandes projetos de centros de convenções, não sei o que a gente via nos anos 70 e até 80, e a gente vai ter uma arquitetura mais contida, obras menos gigantes, né? Coisa mais pequena, menos em escalas menos exageradas, com menos arroubos de construção. Mas a gente continua tendo uma arquitetura que continua bastante ativa e muito alinhada com a discussão internacional. E o Roberto Segre lembra assim, não é porque a gente está jogando na defensiva que o Brasil está fazendo um projeto pior, né? Que o Brasil continua ganhando grandes prêmios, menções honrosas em concursos internacionais. Tem, inclusive, uma equipe da Escola de Arquitetura que vai ganhar menção honrosa no concurso internacional da Biblioteca de Alexandria, lá no Egito. A gente tem a maquete guardada na escola desse concurso. Bom, e é nessa época também que o Brasil ganha os dois Pritzkers, né? O Brasil vai ganhar em 88 o Pritzker, né? O Niemeyer vai receber o Pritzker, né? O Oscar da arquitetura, e depois em 2006, logo depois, o Paulo Mendes da Rocha vai ganhar o segundo Pritzker que vem para o Brasil. Parece assim, o Brasil só tem dois Pritzkers. Gente, é bastante coisa, viu? Poucos países têm mais de um. Poucos países têm Pritzker. Então, ter dois já é uma grande coisa. Outra coisa que acontece ao longo dos anos 90 a 2000 é a proliferação de cursos de arquitetura. É bonito, é chique, é elegante falar que você é arquiteto. Então o Brasil vai passar a contar com muita gente no ramo da arquitetura, muita gente formada em arquitetura. Em 2004, para vocês terem noção, o Brasil tinha 140 cursos de arquitetura. Hoje temos 565 cursos de arquitetura e a estimativa do CAL para em 2021 é que o Brasil tinha 106 mil arquitetos ativos, ou seja, esse número deve ter aumentado já. Lembrando que entre 565 cursos de arquitetura, o curso de arquitetura da Escola de Arquitetura da UFMG tem a melhor nota nacional, número 1 do Brasil. Só para a gente ter aquele momentinho orgulho. Bom, o Roberto Segre também percebe que a arquitetura brasileira ela mantém uma personalização, ela não é igual ela não tem um padrão internacional que acontece em todo lugar, mesmo porque a pós-modernidade vai produzir uma arquitetura que é menos internacionalista e uma arquitetura que é mais local. E aí que a arquitetura nossa também vai ser uma arquitetura que tem muita personalidade, materiais nossos e soluções nossas. E que ela é menos difundida internacionalmente nas revistas, nas publicações técnicas, do que ela realmente mereceria. E ele percebe na contemporaneidade, isso é um livro do ano 2000, do Roberto Segre, que alguns elementos são constantes na arquitetura contemporânea do Brasil, que é a arquitetura de 1990 a 2000, que é leveza, muitos edifícios sobre pilotis, elevados do solo, com muita a parte de baixo geralmente muito aberta, muito ventilada, muito uso de transparência,
muito uso de distorção, de uma influência que vem inclusive do desconstrutivismo, que é uma corrente pós-moderna da arquitetura, que também atinge a nossa. Uso de ambiguidade, né, de uso de contraste entre o que é novo e o que é antigo, entre o claro e o escuro, entre o opaco e o transparente. Muito jogo dessas ambiguidades. Uso de muita complexidade, muitos materiais, o contraste entre curvas e linhas retas, essas coisas. Hibridização de elementos antigos e novos, de intervenções e patrimônio com anexos novos, etc. Dispersão, muitos edifícios em terrenos grandes que vão ser alocados, né, organizados de forma espalhada pelo território. Né? Desmaterialização, muito uso de vários tipos de transparência, de telas, de elementos vazados, de estrutura muito transparente, muito que a estrutura aparece muita pouca parte opaca nas edificações, e o uso de contextualismo, né, da edificação está inserida em contextos em que é mais normal usar madeira, usar tijolo, não sei o que a gente vê variações regionais muito grandes. Não está ali no Roberto Segre, mas também é um fenômeno que acontece no Brasil e em toda a arquitetura mundial, que é a proliferação de projetos de arquitetura de escritórios internacionais. Tem muitos escritórios que se especializam em fazer projetos para concurso e projetos especialmente de edifício de escritório para qualquer lugar do mundo. Então tem grandes escritórios europeus, especialmente americanos também, que vão fazer projetos em vários lugares do mundo. Eu vou botar dois exemplos aqui. Um é o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, que não termina nunca. Já tem 16 anos desde que começou a ser construído. E ele é do DSR, do Diller, Scott Field Renfield, dos Estados Unidos. Tá vendo que eles seguem uma linha desconstrutivista, né? Que o edifício ele é todo facetado, todo com ângulos que não são ângulos retos, muita parede fora do prumo, etc. Ele quebra muito a ideia de lâminas, de pavimentos que parece. Ele tem pavimentos bem certinhos, viu? Mas a forma como ele estrutura os cheios e os vazios dele dá a impressão que o negócio é muito mais quebrado do que é de fato. Aqui ali a foto da maquete eletrônica, isso aqui é como ele estava há 3, 4 anos atrás lá no Rio de Janeiro. Não sei, que eu saiba, ele não inaugurou ainda. Outra obra internacional que a gente tem no Brasil é a Cidade das Artes lá no Rio de Janeiro. Aquela obra que a gente viu é em Copacabana, esse também é no Rio de Janeiro. E esse é do francês, do Christian Dupont de Sampac. Ele fala português perfeitamente, que ele é casado com uma brasileira, viu? E tem muito dessa arquitetura, o desconstrutivismo vai ter muito disso. Ó. Quando a gente passa para frente, a gente vê que a Cidade das Artes, ela assimila tudo que a gente viu na aula da arquitetura pós-moderna, que assimila complexidade, algo de caótico, ela tem uma grande cobertura e dentro disso tem vários edifícios, é como se fosse uma grande praça coberta, em que ela tem auditórios maiores, auditório de palavra falada, auditório para pequenos concertos, auditório para grandes concertos, sala de ensaio, não sei o que, café, tarará, tudo isso esparramado em mais ou menos 4, 5 pequenos predinhos que ficam amarrados por uma cobertura muito grande e com curvas, com ângulos que vão criando essa complexidade, essa cara de colagem que a edificação tem, que a gente viu no pós-modernismo. Isso aqui já estamos isso já é obra de arquiteto brasileiro, embora ele tenha o nome de Domingos Bongestabs. Isso é a Universidade Livre do Meio Ambiente em Curitiba. É uma obra
Curitiba vai fazer muitas obras de áreas que estão vazias e transformar elas em parques na cidade para valorizar todo o entorno. Isso era uma antiga pedreira desativada, deu água, literalmente, então se criou um laguinho, um espelho d'água, e o desnível é vencido por essa instituição. Uma coisa que ajuda um parque a se manter é ter algo que funcione e que puxe um uso para ele. E aqui tem realmente uma universidade com cursos de meio ambiente, etc. E os pavimentos da edificação, os pavilhões, eles vão se alternando ao longo dessa grande espiral que vai dando acesso cada hora a um pavimento do edifício que fica no centro, termina em cima da pedreira com um mirante, então você acessa desde baixo até a cota mais alta do parque, com a universidade no meio dessa grande rampa em espiral. É um edifício todo de estrutura de madeira roliça, de madeira de reflorestamento. É um edifício muito interessante que tem lá em Curitiba. Vale a pena visitar. Outro edifício, assim, Curitiba vai ser uma das mecas do pós-modernismo, tá? É como Belo Horizonte também. Belo Horizonte tem um movimento muito poderoso dentro que nasce na Escola de Arquitetura, onde nós estudamos, lindos, maravilhosos, principalmente com aquele grupinho da Silvio de Podestá, Jô Vasconcelos e Alu Maia, que capitaneiam a revista Pampulha, que vai ser super importante, e puxam a discussão para Belo Horizonte. Curitiba também vai ter isso, vai ter um curso de arquitetura mais novo e menos amarrado com as ideias do movimento moderno, e aí vai ter muitas obras que vão pipocar nos anos 90 e começo dos anos 2000 nas transformações que vão ser feitas na cidade de Curitiba, aquela ideia de transformá-la numa cidade modelo. Isso aqui é um memorial da cidade de Curitiba. Ele é projeto do Fernando Popp com a Valéria Bechara, que são professores das universidades de lá. Eu não lembro se é da Federal do Paraná ou se é da PUC, não lembro, tá? É um edifício que vai ter vários elementos, partes opacas, partes transparentes, e ele faz um L, ele chega de uma rua, dá a volta, cruza e sai na outra. Então ele cria quase como uma praça coberta. Percebe como a lógica é parecida com a Praça das Artes? Dentro dele tem café, museu, lugar de exposição, não sei o que, lugar para show, espetáculo, etc. E ele continua o mesmo material da rua. Tá vendo que ele faz um L saindo dessa rua? Ele tem uma estrutura que esse círculo que vocês estão vendo é inspirado como se fosse uma grande araucária que estrutura esse espaço, que é um espaço mais aberto para as exposições, e aqui do outro lado tem um espaço mais fechado, administrativo, e aqui tem um memorial da cidade, da fundação de Curitiba. Ele vai continuar, esse mesmo piso de paralelepípedo que tem na rua, entra e continua lá dentro. Tá vendo aqui no piso, que tem a grande estrutura, que é inspirada lá na araucária, que vai estruturar todo esse teto envidraçado, mas que o desenho da rua, ele invade o edifício, quer dar uma continuidade da ideia da rua. Por isso também que ele é tão transparente para tentar fazer essa conexão com o lado externo. Isso é uma foto quase 360, né? Na escala urbana, a gente vai ver que as propostas são mais realistas. Isso aqui está quase fazendo uma ponte que eu acabei de falar da arquitetura do pós-modernismo, né? Vai ser a proposta que vão estar mais ligadas do que é possível fazer e de como uma determinada comunidade, determinado bairro, determinada cidade vivem e lidam com o espaço que tem disponível. Um projeto que vai ser bastante emblemático nesse período, é citado pelo Segre, é o Favela Bairro no Rio de Janeiro, né? Projeto do Sérgio Magalhães e do Luiz Paulo Conde, que foi prefeito da cidade, prefeito arquiteto do Rio de Janeiro, né? Que vão fazer várias requalificações das favelas para que elas ganhem espaços, melhorem os espaços para sociabilidade, melhorem a habitabilidade desses espaços. A gente vai ver muita intervenção em área central, sítio histórico, por exemplo, requalificação do Centro Histórico de São Luís, de Salvador, do Recife, né, Salvador, Pelourinho,
Recife nem tanto, mas vários centros históricos vão ser requalificados, mudar de uso, etc. Muita restauração, é a época que pipocam as restaurações e reutilizações de edifícios históricos, por exemplo, a utilização da antiga estação de trem, continua sendo estação de trem numa parte, da Júlio Prestes para fazer a Sala São Paulo, vai ter muito retrofit nesse período, anos 90, 2000, e continua havendo bastante se a gente fizer esse levantamento. E tem uma ideia de se criar nesse período edifícios catalisadores. Tinha um termo que se utilizava nessa época de você fazer, eu esqueci o autor, é uma metástase benigna, ou seja, de você criar um edifício que transforme toda uma região. Por exemplo, a ideia da Sala São Paulo, a ideia da Ópera de Arame, o Guggenheim, que o Jean Nouvel projetou no Pier Mauá, ele não foi construído, graças a Deus, ele era terrível, ele era um prédio de vidro submerso no mar. Você veria a Baía de Guanabara debaixo d'água poluída, não ia dar muito certo. A Ópera de Arame foi construída, né, em Curitiba. Então são vários prédios e várias intervenções desse tipo. A própria Sala Minas Gerais, que é bem mais recente, ela tem só 10 anos, né? Ali no Barro Preto é uma forma de criar um espaço num lugar que a gente chama esses espaços que estavam vazios de espaço de obsolescência, que é um uso obsoleto que tem lá que não funciona mais, em um catalisador de transformação urbana, que é a ideia dessa sala Minas Gerais no Barro Preto aqui em Belo Horizonte. Bom, muitos edifícios de reutilização de galpões, fábricas, espaços que estavam abandonados e que não funcionavam mais, os tais espaços de obsolescência. Isso aqui é o conjunto KKKK, por favor, pelo amor de Deus, tem 4Ks, tá? Eu também chamo de conjunto 4K, que fica em Registro, em São Paulo. Ali atrás é o rio Ribeira do Iguape, é uma área cheia de Mata Atlântica, super bonita. E é um projeto do Brasil Arquitetura, do Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz, que é um escritório importante até hoje. Isso vai ser a forma como eles trabalham essas edificações, que era uma antiga indústria, como eles reconfiguram esse espaço, vai ser um mote desse período, não é que eles vão lançar moda, eles estão fazendo o que muita gente faz, que é reutilizar os edifícios antigos e é muito comum a gente ver isso, um elemento que amarra tudo isso. Aí essa cobertura, essa passarela coberta, ela vai emendar todos os edifícios numa circulação externa. Isso vai ser uma coisa muito comum desse período, a partir dos anos 90. Aqui uma foto aérea. Reparem que tem um teatro, aquele bloco branco, aqui, que ele vai tentar seguir o alinhamento e a volumetria da pré-existência, mas ele vai fazer de outra cor, de não sei o quê, porque ele é um edifício novo e não quer ficar parecendo com a edificação antiga. Ele não vai emular nada que seja antigo, ele vai ter a marca do seu tempo. Aqui para vocês verem melhor como que funciona lá dentro, eles vão criar mezaninos e aqui dá para ver um pouquinho melhor essa cobertura em alguns lugares, como ela amarra todas as construções que tem aqui. Na questão sobre pensar como que as comunidades vivem, como elas entendem espaço, que a gente vai ver, por exemplo, essa reurbanização da Favela da Maré, que é um dos tantos projetos dentro dos projetos do Favela Bairro. Tá vendo que são edificações de bloco cerâmico, tem bloco de concreto, tem bloco cerâmico. O bloco cerâmico aparente, então ele funciona que nem o bloco de concreto, só que ele é cerâmico, ou seja, ele vai usar um pouco da linguagem da própria favela que a gente conhece, da comunidade, que vai fazer as construções, muitas delas sem reboco, só que o bloco cerâmico ele vai ser tratado para contra infiltração, essas coisas, e tem essa complexidade no desenho. Pensa, isso aqui faz um desenho do modernismo, dificilmente ia ser um desenho tão cheio de reentrâncias e saliências e partes que projetam e criam sombreamentos e criam áreas cobertas e criam alpendres. Esse jogo de vários telhados, isso é uma leitura de uma favela organizada, que você passa embaixo da edificação e depois você sai num pátio, mas tem esse monte de escadas, de estares. Quem não tem a condição de pegar essas escadas vai ter habitação no térreo.
e permite que nessas reentrâncias, nessas sacadas que se criam, permite a possibilidade da pessoa ampliar, mexer. Hoje isso está tudo diferente do que foi construído. É aquela coisa também que o arquiteto ele deixa de controlar 100% da obra e deixa o pós-ocupação para que as pessoas decidam como elas querem utilizar aquele espaço. Então vai ter muita ampliação, mudança, vão rebocar, vão pintar, vão mudar muita coisa aí. Com o sucesso da intervenção no Rio de Janeiro, o Demeter Anastasakis, eu nunca lembro como é que fala o nome dele, vai ser chamado para fazer a requalificação da Vila da Barca, que é uma favela lá em Belém do Pará. E vai utilizar um esquema meio parecido, né? Que você tem passagens por baixo, passagens por cima, escada, estares, lugares que se projetam, criam alpendres, que criam sacadas. Um jogo super complexo e como ele cria 3 níveis, 4 pavimentos, né, tem muita habitação sobreposta, ele consegue liberar espaço para criar praça, criar área esportiva para essa comunidade. Mas também tem edificações que são mais tradicionais no sentido modernista, de se dizer. Isso aqui é o conjunto habitacional em Heliópolis, projeto do Bizelli Catiborian. Essa turma tá no site da nossa disciplina. Eles vão criar, tem 2 quarteirões bem grandes, em que eles vão fazer os edifícios na parte externa da quadra e fazer edifícios nas bordas que possam ser atravessados e criar uma praça interna, para criar um pátio para que essa comunidade se veja todo dia e consiga ter as trocas do dia a dia, que não fique um condomínio com os predinhos esparramados, mas que eles sejam mais aglutinados para criar esse espaço aberto de convívio. Como a rua do lado de baixo da nossa desenho, ela é mais alta, o acesso também se dá pelo terceiro pavimento desses predinhos que aqui estão em branco, e daí você tem várias passarelas passando por cima dessa grande circulação que é essa faixa vermelha abaixo da seta. Isso aqui ficou assim. Eles vão usar uma coisa que o pessoal que está fazendo o trabalho do Franz Ripp viu que ele usa lá, que eles vão usar várias venezianas que elas são iguais, mas no uso no dia a dia vão estar abertas de forma diferente para criar essa riqueza de desenho na fachada. Tá vendo aqui embaixo também tem a imagem de como é o pátio interno desses prédios, mas esse pátio interno é aberto, é uma grande praça que pode ser atravessada pelas pessoas da região também. Então, cria um espaço que é público e tem um certo aconchego fechado para os habitantes do conjunto habitacional. Fechado só pelo volume dos prédios, né, que pode ser atravessado. Aqui mais 2 imagens do conjunto, olhando por baixo da grande abertura amarelona e ver como eles marcam esse pórtico dizendo, ó, isso aqui é aberto, gente, atravesse. E aqui mostrando o nível que passam as passarelas por cima das edificações, da área aberta aqui. Da modernidade para a contemporaneidade, a gente vê que a arquitetura moderna ela tinha uma postura de utopia totalizante, que ela tentava transformar a sociedade e a cidade, mas que ela tinha soluções muito homogêneas e que a pós-modernidade vai falar, essa solução homogênea não está dando muito certo. Precisamos de soluções muito mais misturebas e muito mais complexas e mais caóticas. Né? Vamos assimilar o caótico. É uma estética que vai ser assimilada pela pós-modernidade e que o contemporâneo continua. Embora a arquitetura contemporânea ela é menos espalhafatosa que a pós-moderna. A pós-modernidade tem arquitetura com mais cor, ela é mais extravagante. A arquitetura contemporânea ela é mais contida, ela volta mais a olhar, especialmente Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste, ela olha mais para a arquitetura do movimento moderno, ou seja, usa bastante, volta a utilizar muito mais linhas mais retas, volumes mais prismáticos, mas ela continua assimilando mais essa complexidade da cidade, esses espaços que são mais permeáveis, interpenetráveis, como a gente vai ver aqui mais para frente.
No final do século XIX, o movimento moderno já se percebia que ele pecava em negar as especificidades locais. E as teorias modernas, né, elas apontavam já no fim do século XX para duas linhas. Ou gente que era contra o movimento moderno, que vai fazer obras que se contrapunham ao movimento moderno. Quando a gente vê aquela escola de Timóteo que eu mostrei na aula passada, toda de tijolinho, parede estrutural, aquilo é uma contraposição ao movimento moderno. E outras que vão aprofundar o movimento, o estilo moderno, a estética do moderno, de volumes brancos, de muita transparência, de muita tecnologia, de uso de estrutura metálica, etc. Este, por exemplo, contraposição ao movimento moderno, que a gente acabou de ver nessa aula, o conjunto construído lá na Universidade Livre do Meio Ambiente em Curitiba. Madeira roliça, não sei o que, uma coisa muito mais cara de artesanal. Que vão aprofundar o estilo moderno. Este projeto de São Paulo que acabou de passar do Biselli Catiborian, que tem muito mais, que você lê algumas coisas que eu citei, até o Franz Ripp que usava isso, das venezianas, passarelas metálicas, não sei o que, isso é muito mais modernão. Tá vendo? Então a gente tem essas duas linhas. Gente que vai fazer uma coisa totalmente diferente e gente que meio que continua o movimento moderno, só que com mais riqueza, com mais complexidade, com mais cor, com mais jogo de volumes que avança, recua, do que o movimento moderno. A gente também vai ver uma arquitetura que vai ligar muito mais para um repertório formal mais complexo, com mais formas, com mais elementos, com mais motivos, com mais acabamentos, com mais elementos, e vai ligar muito mais para o local de inserção, onde a arquitetura se coloca. Então, é uma arquitetura que é muito mais contextualista. E lembrando que eu já falei na aula do pós-moderno, a partir de 69, todos os cursos de arquitetura do Brasil passam a englobar o urbanismo, e daí a carga de disciplinas do urbanismo que vão discutir cidade e principalmente sociedade, elas vão fazer com que os projetos sejam necessariamente, mesmo os de arquitetura, não só os de urbanismo, que eles sejam muito mais contextualistas, que eles se preocupem muito mais com o contexto em que a edificação se insere e com o seu entorno além do imediato. Bom, na contemporaneidade a gente vai ver muito mais o emprego de sólidos abstratos, regulares e irregulares, ou seja, é muito menos aquela solução dos blocos prismáticos sobre pilotis do movimento moderno e muito mais uso de sólidos de várias formas, até irregulares, que vão se interconectar, às vezes por grandes coberturas, às vezes por passarelas cobertas, etc., que a gente já viu alguns exemplos, a gente vai ver outros. Uso de muitas camadas de vedação. Isso aqui já é a Ruth Design, que é a autora que fala disso. Que é a ideia de layer mesmo. E talvez isso, esse amarelinho eu coloquei porque eu que botei isso, talvez seja uma influência do AutoCAD, que começa a ser utilizado nos anos 80, cresce muito nos anos 90 e explode nos anos 2000, todo mundo passa a usar isso. Que o AutoCAD pensa em camadas e a forma de desenhar com outra ferramenta também vai dar outro tipo de desenho. O Maurício Campomori, o ex-diretor, professor do PRJ, uma vez ele comentou, nos anos 90 começa a aparecer, por exemplo, que é resultado de gente que desenhava no AutoCAD, curvas muito, paredes curvas, mas com uma curva muito sutil, que só dá para ser traçada no AutoCAD, porque o centro dessa curva está fora, às vezes, do terreno da edificação. Antes, quando você fazia na prancheta, você usava um compasso. E aí, o compasso, geralmente você bota a ponta seca dele dentro, pelo menos, do seu lote. Agora, com o AutoCAD, você faz uma curva com outra ferramenta e você descobre que o centro está fora. E essa curva vai ser mais aberta. Isso é só um dos efeitos que resultou em forma arquitetônica e que é oriundo do uso do AutoCAD. Bom, outra coisa que a gente vai falar, vai ver, é que vai ter muito mais exploração de outros materiais, acabamentos,
e muito material exposto, isso é herança do brutalismo, então muito tijolo exposto, concreto exposto, madeira exposta, né? E a valorização das texturas dos materiais crus, né? O brutalismo vai ser muito importante para a arquitetura brasileira e a gente bebe na fonte do brutalismo até hoje, inclusive tem uma recuperação de muito elemento do brutalismo na arquitetura contemporânea. Vai ter utilização de muito anteparo para filtrar a luz. Dentro dessa ideia de camadas, desde muitos materiais que vão desde o totalmente opaco até o totalmente transparente, toda uma gama de vidro translúcido, telas chapa perfurada, que vão filtrar a luz de vários jeitos e vão criar vários efeitos plásticos com isso. Muito uso de contraste, blocos muito opacos com uma parte transparente muito grande. O pessoal que está fazendo o site vai ver os arquitetos contemporâneos, a gente usa muito isso. Ou elementos que são muito pesados plasticamente e de volume, contrastando com elementos que são muito leves ou volumes que parecem ser muito leves. E coisas que são extremamente prismáticas e depois, de repente, tem um elemento que é extremamente livre, que é totalmente solto, porra louca, orgânico. Por exemplo, Auditório do Ibirapuera, que tem aquele volume triangular, grandão, né, do Oscar Niemeyer branco, só que na entrada tem aquela língua da Tomi Otaki, que ela é totalmente solta, livre. Inclusive diz que o Niemeyer detestou aquela obra. A língua que a Tomi Otaki inventou na obra dele. Muito mais a relação com o existente, não estou falando que todos os projetos, mas a gente vai ver mais isso. E uma cidade e o contexto vão ser entendidos de forma muito mais híbrida e complexa. Por isso que a gente vai ver obras como aquela em Curitiba, do Memorial de Curitiba, que entra por uma rua, sai pela outra, e tem várias fachadas e texturas e materiais e liga um lado com o outro. É muito mais nessa linha de forma como as pessoas entendem a cidade. Bastante complexa. Bom, agora vamos para muitos exemplos. Isso aqui, ela já foi reformada, ela já não está mais assim, mas a Galeria Pátio, aqui em Belo Horizonte, projeto do Gustavo Pena. São 2 blocos amarelos com uma caixa de iluminação zenital translúcida que atravessa a galeria inteira de fora a fora. É um rasgo que é praticamente um prisma que atravessa assim. Muito doido esse projeto. A gente vai ver também já a mescla de caras que trabalhavam só com concretão, de utilizar aço e concreto. Aqui, por exemplo, é o poupa-tempo de Itaquera, e ele é elevado do solo, por quê? Porque a pista do outro lado, a avenida, ela fica no nível mais alto, e do lado, vocês estão vendo o talude, que aqui está no fim da obra ainda. E do outro lado, vocês estão vendo aquele monte de ponte, aquele é o metrô. O metrô passa elevado nessa região. Então ela se conecta com a estação de metrô. Você passa, quer ver aqui, ó? Você passa da estação Itaquera do metrô, essa que tem o telhado vermelho, e você passa em nível para o poupa-tempo, que é tipo um UAI, que junta vários serviços do estado, tira RG nesse lugar. E atravessa aqui você continua essa passarela e vai cair na avenida elevada que vai dar no estádio do Corinthians, do outro lado ainda. Isso aqui é muito da arquitetura contemporânea, tá vendo? Isso aqui terminou em 2016, a prédio não tem nem 10 anos. Tá vendo como tem uso de áreas totalmente opacas, que você tem uso de grandes volumes de transparência, aproveita para criar um volume livre, irregular lá dentro, que é a caixa da sala de concerto. Ao mesmo tempo, do lado de fora, prolongando para além dessa cobertura transparente do foyer, pelo amor de Deus, quando vocês forem fazer qualquer trabalho sobre teatro, o termo é francês, não fala foyer, não é inglês, é foyer, tá? Tem essa cobertura que vai criar uma praça coberta na lateral, né? E essa praça tem alguns lugares que são cobertos, alguns que não. E ela cria esse espaço entre, que é um espaço que não é totalmente coberto, não é totalmente descoberto, e vai fazendo uma transição entre a praça com as árvores, tudo, para o espaço coberto, para chegar no espaço fechado do foyer, e daí totalmente coberto. E esse jogo das transparências de dia, isso tem um efeito. À noite, com a luz acesa, você vê mesmo a caixa da sala de concertos. Olha, isso aqui é aquela praça
semi-coberta. Tá vendo que essa estrutura ela vai criar uma chegada, um espaço de preparação para o edifício, porque não é só a Sala Minas Gerais, né? Ela tem a Rádio Minas e a TV Minas, e toda a parte de comunicação do estado fica num edifício que está do lado aqui desse bloco amarelo. Isso aqui é a Sala Minas Gerais por dentro, então você vê ela mais prismática e por dentro ela tem as formas mais orgânicas que são boas, são melhores para a acústica até dessa sala de concerto, que é uma das melhores salas de concerto do mundo. Projeto da Josinha Vasconcelos, com o Rafael Iane e o Augusto Nepomuceno. Também vai ter muito dessas conexões entre uma rua e outra, criar praças internas nas cidades. Isso a gente vê aqui na Praça das Artes, em São Paulo. Projeto do Marcelo Ferraz, Francisco Fanucci, do Brasil Arquitetura, com esse Marcos Cartum. São vários edifícios e daí eles vão fazer algumas brincadeiras aqui, que eles vão pigmentar o concreto. Então tem três cores. Tem um concreto avermelhado, tem um concreto amarelado e tem um concreto mais cinza mesmo que eles não trataram, não colocaram pigmento. Para que os blocos tenham cores, para dar um pouquinho mais de riqueza e não ficar monótono. Também para não ficar monótono, eles vão fazer vários tipos de abertura de janela para isso aqui. A Praça das Artes é uma junção de espaço público com sala de concertos e também é o conservatório do Teatro Municipal de São Paulo. Ele fica uma quadra do Teatro Municipal. E ela faz um T na quadra. Ela liga uma rua que está aqui do local da onde a gente está observando. Essa rua vai fazer uma rampa, essa praça interna, né, liga a rua de cima com uma rampa que vai chegar no Vale do Anhangabaú, descendo lá naquele vão embaixo do prédio e um pouquinho para baixo, onde tem uma pessoa bem pequenininha de amarelo e uma de azul, você tem uma saída para esquerda de você que está observando, que vai levar para uma outra rua, um espaço coberto, onde é o acesso dessa Praça das Artes. Tá vendo que ela cria uma praça no miolo da quadra, com os edifícios compridos que vão dando a volta e amarrando tudo aqui em volta, ao mesmo tempo que abrem um T que conecta duas ruas, né, e um parque. Aqui olhando do lado de baixo, tá vendo? Tem o volume um pouco mais amarelado, com um volume que atravessa em cima de tudo, a rampa que vem do Vale do Anhangabaú e liga com a rua lá de cima, e o volume vermelho. Atrás do volume vermelho você tem uma conexão, agora, à direita de quem vê, que liga com a Avenida São João. Isso aqui também é uma ideia arquitetônica que vai ser muito comum na contemporaneidade. Isso aqui é a Biblioteca Brasiliana, que tinha um grande bibliófilo no Brasil, que foi o Mindlin. Era um industrial, tinha muito dinheiro e ele colecionava livros antigos. Ele tem uma coleção particular, uma biblioteca de 100 mil livros. Eu, Mateuzinho, tenho 1000 e pouquinhos. E livros raríssimos. E ele, quando foi morrer, foi ficando velho, falou: ó, vou doar para a USP, se a USP, para ficar público isso, se a USP se comprometer a construir um edifício decente para a minha biblioteca. Não deu para ver, ele faleceu com quase 100 anos. Ele faleceu antes, mas a USP terminou alguns anos depois da morte dele, a biblioteca, o acervo foi para lá. E ela é uma edificação que de dia está assim, à noite ela é assim. Tá vendo aquela coisa que a Ruth Design falou, que tem vários tipos, desde o totalmente opaco até o totalmente transparente? Isso é um projeto do Eduardo de Almeida. Ele usa chapas perfuradas para servirem de brise, que não pode entrar luz direta, porque isso é uma biblioteca, ela não pode ser devassada por luz que estraga os livros lá dentro. E outra coisa que esse edifício tem é essa permeabilidade, tá vendo? Ele é cruzado em cruz, né? Ele é cruzado no sentido da esquerda para a direita da imagem que a gente está vendo, ligando vários prédios da USP, e ele liga a Praça da Reitoria, do lado de baixo do desenho, com a FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, do lado de cima do desenho, por essa rampa. E
Como a gente já viu, por exemplo, na Cidade das Artes, lá do Rio de Janeiro, vocês percebem que são 4, 5 grandes blocos, que eles são todos amarrados. Ele cria uma praça coberta no meio, que permeia todo o projeto, e eles são amarrados por uma grande cobertura, também translúcida, que deixa entrar um pouquinho da luz do dia, mas não pode entrar muito. Onde fica a biblioteca, a parte administrativa, auditório, não sei o que, banheiro, centro cultural. E aí vocês veem essa distribuição lá dentro. Ó, lá de dentro ela é assim, tá vendo? A parte à esquerda vocês veem a parte redonda, que é o auditório, e depois vocês veem a parte do acervo na direita, depois a parte de restauração, de livros, isso que fica à frente. E o teto nessa região no centro, ele também tem várias transparências para que a luz do dia chegue filtrada por ali. E ele é totalmente atravessável, né? A gente vai ver muito isso. Vários blocos, aquele pedaço que falava dispersão, a dispersão no terreno, só que você tem um grande elemento, que é essa cobertura, que amarra todas essas edificações embaixo dela. Também uso de vários tipos de transparências que a gente vai ver. Por exemplo, isso aqui é o edifício do Instituto Moreira Salles na Avenida Paulista, em São Paulo. O Instituto Moreira Salles é do Rio, mas ele precisava construir uma sede em São Paulo. E ali, eles vão fazer um edifício que tem 2 pavimentos na parte de baixo, em subsolo, e o acesso dele se dá pelo 5º pavimento. Você chega na altura da rua, eles continuam o mesmo piso da calçada, depois você tem uma escada rolante que ela sobe um tantinho, sobe 2 pavimentos, sobe mais 3, e você chega no 5º pavimento, que é uma grande praça que atravessa todo o edifício. Ela é rasgada na frente e no fundo, onde fica o café e a recepção. Depois aqui você pega o elevador que leva para os pavimentos de cima ou de baixo. E aí se distribui o prédio. E o edifício, meio como a Sala Minas Gerais, ele vai ter o bloco interno dele, que ele é descolado para não ficar muito quente, o bloco fechado dele mesmo é descolado das partes externas, e ele é um bloco vermelho, e o vidro ele é todo cheio de micro perfurações para permitir uma passagem de ar constante, e para não ficar totalmente transparente, ele cria esse efeito meio translúcido que dá, parece um vidro jateado, mas é um vidro perfurado. Né? Lá de cima, do 5º andar, vocês veem ó, o pisinho de mosaico português e a grande varanda dessa, como se fosse uma grande praça aberta para a cidade, só que no 5º andar. É um projeto bem interessante. Piselli Catiborian, isso aqui é esse Piselli Catiborian já também apareceu no nosso Andrade Moretti, esse aí. E o Piselli Catiborian que a gente viu, a praça do conjunto habitacional em Heliópolis, ele também está no Arquitetos. E esse aqui vai aparecer agora com o paisagismo do Raul Pereira. Isso é um projeto do Aleph Zero com o Marcelo Rosenbaum, e são moradias numa cidadezinha em Formoso, Araguaia, na PQP do Tocantins. Isso vai ser construído com estrutura de madeira e tijolo, né? Essas madeiras vão ser laminadas fora daí, mas eles vão fazer isso de um jeito que seja fácil de transportar até esse local, e os tijolos vão ser moldados no local e criar todo um jogo de envasaduras, de elementos, quase como cobogós nesse primeiro nível. Todos o mezanino em cima é a área de recreação das crianças. É uma escola de tempo integral, quase que nem um internato. Então os adolescentes eles vão dormir aí, tem alojamento, tem sala de aula, tem espaço, quase uma praça coberta também. Tá vendo que é a mesma ideia que a gente viu lá na Biblioteca Mindlin da USP. É uma estrutura em forma de O, com vários pavilhões que são amarrados por uma grande cobertura que não deixa essa complexidade virar bagunça. Essa grande cobertura ela organiza esse espaço, organiza visualmente, organiza até de percepção do usuário de como esse espaço é. Aqui só tem mais uma imagem do lado de dentro, mostrando que tem um pátio com jardim. Aqui dá para ver melhor o trabalho com tijolo e com madeira que esse espaço tem.
E é meio isso. A arquitetura contemporânea, ela é muito mais aberta, explodida, ela é muito menos colorida, extravagante do que a arquitetura da pós-modernidade, embora tenha um movimento de fazer as coisas toda cinza hoje em dia que me irrita de um tanto. A gente pode usar muito mais coisas, muito mais texturas, materiais e cores, tá, gente? Não precisa fazer tudo cinza que nem a gente vê em condomínio fechado hoje em dia. Mas é uma arquitetura que tem muito uma leitura de camadas, de layer, de uso de texturas, de uso de transparências, de coisas translúcidas, de elementos vazados, de elementos totalmente opacos, e essa alternância de texturas do totalmente opaco até o transparente, e esses elementos enormes que amarram as estruturas para que elas tenham um sentido que não fique caótico demais, isso é muito da arquitetura contemporânea. O pós-moderno vai fazer coisas bastante mais soltas. A arquitetura contemporânea, depois dos anos 90, entrando nos anos 2000, ela vai ser um pouco mais contida e um pouco mais organizada. E é mais ou menos isso que vai acontecer com a nossa arquitetura. Bom, acho que é isso aí. Beleza? Um abração, beijo.